Hello, students! Essa é a nossa terceira aula aqui no curso Englishman e hoje nós vamos aprender sobre articles. Articles são artigos. Então vamos lá, existem os artigos definidos e os artigos indefinidos. Isso a gente já vai entender. Então a gente tem a e an. A, an. Os dois significam um ou uma. E eles são artigos indefinidos. Mas o que são os artigos indefinidos? É quando você está falando sobre qualquer coisa. Por exemplo, se a gente estiver falando sobre casas, você vai falar sobre alguma casa. Não especificado, entendeu? Nós também temos o the. O the, ele é um artigo definido e também plural. O que é um artigo definido? É quando você está especificando algo, a coisa específica. Por exemplo, se a gente estiver falando de casas, você vai falar aquela casa azul na esquina, com portão branco, você vai especificar. Então, o artigo indefinido é mais para quando você está falando no geral, casas, e o artigo definido para quando você está especificando aquela casa em questão. Mas, teacher, como é que eu vou usar isso? Então, vamos lá. As nossas rules and examples. Nossas regras e exemplos. Se a palavra começar com consoante, a gente vai usar a. Por exemplo, doctor. Doctor começa com D, que é uma consoante. Então, antes de doctor, a gente vai usar a. A doctor. Um doutor, um médico, uma doutora, uma médica. Aqui, esse outro exemplo, pen é caneta. Pen começa com P, que é uma consoante. Então, I need a pen. I need a pen. Eu preciso de uma caneta. Se a palavra começar com vogal, a gente vai usar an. Por exemplo, apple, an apple. Maçã, an apple, uma maçã. I need an eraser, uma borracha. Borracha começa com E, uma vogal. Apple começa com A, uma vogal. Então, a gente vai usar an, certo? Já o the, nós já sabemos que ele é um artigo definido, quando a gente quer especificar algo. Então, por exemplo, se você precisa ver um médico, só que é qualquer médico, você fala, eu preciso ir ao médico, eu preciso ver um médico. Então, você pode usar a doctor, porque é qualquer médico. Agora, se você marcou uma consulta específica com o doutor tal, então vai ser the doctor, não vai ser mais a doctor. Então aqui, I need to see the Dr. Sullivan. Eu preciso ver o Dr. Sullivan. See é o verbo ver. I need to see the Dr. Sullivan. Preciso ver o Dr. Sullivan. E no plural, a gente vai sempre usar the, seja específico ou não. Então, para artigos definidos ou indefinidos, no plural vai ser sempre the, certo? Por exemplo, the apples, the houses, houses, casas, tá no plural. The apples, são maçãs. Gente, agora uma dica de pronúncia, tá? O the, ele pode ter dois sons de pronúncia diferentes, que é the e the e the. A gente já vai entender isso. Então, vamos lá. Quando a gente fala the, a gente vai usar the antes de palavras que têm som de consoante. Não são palavras que começam com consoantes, tá? São palavras que têm som de consoante. Por exemplo, banana, banana. Começa com B, uma consoante, tem som de consoante. House, casa. House, the house. Hot dog, the hot dog. Agora aqui, ó, observa, university, universidade. University começa com U, certo? Só que olha a pronúncia. University. É como se eu estivesse dizendo you, de você. University, como se fosse um Y ali. University. Então, a gente vai dizer the university, the banana, the house, the hot dog. The. Coloca a língua no meio dos dentes, entre os dentes, e fala the. Tipo the. Agora, a gente vai usar a pronúncia the antes de palavras que têm som de vogal.
não necessariamente que começam com vogal. Então aqui, por exemplo, the apple, the orange, a laranja, a maçã. The umbrella, olha a diferença, ó, umbrella. E ali do outro lado, university, umbrella, the umbrella. Então aqui a gente tem o som da vogal, the umbrella. E olha que interessante também, tá vendo ali do outro lado, house, começa com H. Aqui do outro lado também tem essa palavrinha que começa com H, que é a palavra hora. Só que a gente não fala hour, a gente fala hour. Hour. Então ali, house, hot dog. House, hot dog. Do outro lado, hour. Hour, que é hora. Então olha a pronúncia, ó, hour. O som ali é de vogal. Então a gente vai falar the hour. The hour. The house, the hour. Certo? E agora eu vou passar rapidinho um vocabulário só para auxiliar vocês nas atividades que terão para ser respondidas, tá? Então a gente tem papaya, que é mamão. Então quando a gente vai no mercado aqui no Brasil e tá lá mamão, papaya, mamão, mamão. Orange, laranja. Pear, pera. Apple, maçã. Eraser, borracha. Pencil, a gente não pronuncia aquele i ali, ó. Pencil, que é lápis. Dictionary, dicionário. Opera, atlas, egg, artist. Esse T a gente fala com som de D. Artist. Pen, caneta, e doctor. Então foi isso, gente. Essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora é a sua vez de responder às atividades que vocês já vão ter acesso. See you!